Oi, estudantes do quinto ano! Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje vamos ver figuras geométricas planas. Então, vamos lá? Primeiro, claro, o nosso material. Nós vamos precisar do nosso caderno, que eu sei que vocês já têm pronto. Vocês vão precisar também de folhas. Nós vamos precisar de 2 folhas. Podem ser folhas brancas ou qualquer cor, pode ser folha que vocês já usaram de um lado, pode ser folha de caderno, o importante é ter uma folha, ok? E vamos precisar da tesoura, lápis de cor, na verdade precisamos só de 2 cores, tá? Então não precisa de muitos, depois vocês vão poder pintar mais, mas depois da aula. E o lápis, a borracha e a régua. Tem bastantinha coisa hoje, né? Mas vocês já devem ter quase tudo isso pronto. Então, um tempinho para vocês se organizarem. Tudo pronto? Material pronto? Vamos ver então o que a gente viu na aula passada. Quem lembra? Claro que vocês lembram, tem no caderno, né? O que vocês fizeram? Isso mesmo, um gráfico. Então, os gráficos, onde usamos os gráficos? Vocês fizeram um gráfico, um desenho no caderno, desenho de um gráfico com a professora Carla, certo? E também viram os nomes de outros. Não se preocupem em decorar todos esses nomes, com o tempo vocês vão se acostumando com eles. Vamos vê-los de novo durante o ano que vem, mas vocês já vão aprendendo os nomes deles. E também ficou uma tarefa. Como é que ficou a tarefa de vocês? Uma pesquisa sobre a comida preferida da família ou de amigos ou de quem mora com vocês. Não precisa ser de muitas pessoas. Como é que vocês fizeram? Infelizmente não vou poder ver de novo, né? Mas vocês fizeram bem bonito para depois mostrar para a professora. Então, olhem aqui. O professor Ed nos ajudou a fazer e fez esse gráfico da família dele e dos amigos dele, ó. Na família do professor Ed, as comidas preferidas são macarrão, feijoada, lasanha e churrasco. Se eu fosse escolher uma dessas, eu ia escolher o churrasco. Eu gosto muito do churrasco. Mas aqui nós tivemos vários votos no churrasco, na verdade. Ele ganhou, né? Quantas pessoas das que o professor Ed perguntou? Ele perguntou para algumas pessoas. Ó, são 10 pessoas que preferem churrasco. E qual foi o menos votado aqui? A feijoada, que só são 4 pessoas. Então, o de vocês, claro que deve ter ficado diferente desse. Pode ser que vocês também fizeram um outro gráfico, né? Outro tipo de gráfico. Esse é o gráfico de colunas ou de barras, mas vocês podem ter feito outro. Tanto faz. O importante é ter feito alguma coisa nesse sentido com algumas pessoas que vocês conhecem. Ok? Então, deixem no caderno, quando vocês puderem, mostrem para a professora. Então, hoje a nossa aula então é sobre geometria, né? Vocês conhecem o Tangram? Quem conhece o jogo do Tangram? Quem já viu ele alguma vez? Já viram na escola? Ou talvez alguns têm em casa? Vamos montar um Tangram para nós? Então, vamos nos organizar. Peguem a folha que vocês separaram, a régua, o lápis e a tesoura. Ok? Deixem separadinho. Vamos organizar o nosso material e daí nós vamos fazer um Tangram. Então, vamos fazer o Tangram com uma folha. Vocês separaram a folha? Então, as nossas folhas, em geral, têm uma forma de retângulo, certo? Então, vamos transformá-la primeiro num quadrado. Como é que nós vamos fazer isso? Pegamos essa ponta, vocês têm que fazer bem certinho para o jogo ficar bem bonito. Olhem aí, a gente vai dobrar ela assim, ó. Aqui, bem retinho. Viram? Vou abrir para vocês verem. Viram aqui, ó? Essa pontinha vem para cá. E fica bem reto aqui assim, ok? Aí, aqui assim, a gente vai cortar com a tesoura aqui, bem nesta linha aqui. Se a gente fizer uma linha com lápis, fica melhor pra gente poder ver onde vai cortar. Ó, fiz a linha com lápis, viram?
Agora, isso aqui é um quadrado. Vou separar, peguem a tesoura e cortem bem aqui assim. Vamos fazer o seguinte, só cortem quando eu falar, as outras peças também. Senão, pode ser que vocês cortem alguma coisa que não está certa, não é para cortar. Então, agora vocês têm duas coisas. Um pedaço aqui que é forma de quadrado e um pedaço que é forma do retângulo. Este aqui, guardem. Fiquem só com este, ok? Vocês não, quando a gente dobrou para formar um quadrado, fica uma linha dobrada no meio. Peguem a régua e façam esta linha com lápis. Bem no meio aqui assim, ó. Tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Agora, vamos pegar a tesoura. Quando eu corto, vocês cortam, tá? Não cortem antes de eu cortar. E cortem bem nessa linha. Ó, aqui, agora nós vamos ter duas metades do quadrado. Uma metade mais uma metade. Tudo bem? Vamos colocar uma metade, eu vou guardar por enquanto, do lado. Vou ficar só com esta. Tá? Que forma geométrica é essa aqui? Já tivemos um quadrado, um retângulo e agora temos um triângulo. Então, observem o que nós vamos fazer com ele. Peguem essa pontinha aqui e dobrem até a outra pontinha desse lado. Juntem bem as pontinhas. Fica bem certinho. As pontinhas. Abre de novo. Ó, tem uma dobra aqui. Com a régua, tracem em cima da dobra, porque fica mais fácil de recortar. Tudo bem até aqui? Dividiram no meio o triângulo? Vamos cortar de novo? Peguem a tesoura e cortem. Ó, temos duas peças triangulares. Essas duas já estão prontas. Vamos guardá-las, porque são duas peças prontas do nosso tangram. Tudo bem? Vou guardar. Agora, vamos pegar de novo aquele triângulo que sobrou antes. Certo? Todo mundo junto comigo? Tá. Então, olhem aqui. Agora, não cortem nada por enquanto. Peguem de novo essa pontinha e dobrem aqui. Mas agora, nós não vamos cortar aqui. É só para dobrar, para achar o meio. Nós novamente dividimos esse triângulo em duas partes iguais, tem um traço no meio. Só que agora nós não vamos cortar aí, por isso que eu falei para vocês não cortarem. Era só para achar este meio aqui, deste lado do triângulo. Agora nós vamos pegar essa pontinha, estão vendo? E vamos dobrar até aquele meinho lá, ó. A peça ficou assim, ó. A de vocês também tem que estar assim. Agora, abre de novo. Viram que formou um triângulo menor aqui em cima? Este aí, sim, nós vamos fazer um traço. Eu vou mostrar pra vocês. Não cortem nada ainda. Ó, é isso que vocês têm? Se vocês têm assim, tá certo. Agora sim, podem pegar a tesoura e cortar nesse traço que eu fiz com lápis. Então, vamos lá. Peguem a tesoura, cortando junto comigo. Ó, nós já tínhamos duas peças prontas, né? Esta é a terceira peça pronta. Dois triângulos maiores, agora um pouquinho menor. Tá? Guardamos junto com os outros dois. Agora ficou este pedaço aqui. Todo mundo tá com ele? Então, agora separem aqui bem no meinho, onde tem aquela dobra que vocês tinham feito antes. E agora podem cortar. Aqui. Todo mundo está junto comigo? Agora nós temos duas peças. Quem lembra o nome dessa forma geométrica? Esse é um pouco mais difícil, né? Isso, eu ouvi alguém falando, trapézio. Nós já vamos terminar essa peça aqui. Vamos primeiro usar um dos trapézios. Tudo bem? Vamos pegar este cantinho aqui. Estão vendo ele aí? E vamos dobrar ele aqui assim, ó. Bem pra cá. Ó, quem não conseguiu entender ainda como é que é essa dobra, espera um pouquinho, já mostro. Ó, ela vem daqui, essas aqui são menores, então tem que prestar bem atenção. Daqui até aqui, ó. Pronto? Viram? Agora temos uma dobra aqui. Vamos novamente fazer o traço.
e pronto, ele ficou assim. Tudo bem? Cortamos no meio de novo. No meio não, né? Agora não é no meio. Separamos essas duas pecinhas no traço e vamos ter novamente um triângulo e isso, quadrado. Essas duas já estão prontas, agora nós já temos 5 prontas. E vamos pegar este de novo. Esta parte é a parte que eu acho a mais difícil de fazer. Então, vamos prestar muita atenção. Olhem aqui. Peguem o trapézio de vocês e peguem esta pontinha aqui e dobrem até esta pontinha, ó, assim. Já mostro pra vocês, ó. Fica assim. Esta pontinha vai até aqui em cima, ó. Tudo bem? Deu pra fazer? Ótimo. Agora, a gente pega novamente o lápis e faz um traço. Todo mundo conseguiu achar essa figura? Então, temos um traço. O que que a gente vai fazer nesse traço? Isso, exatamente. Vamos cortar. No final, agora, nós temos 7 peças. Temos um triângulo e este. Quem lembra o nome deste? Ah, o paralelogramo. Então, temos o paralelogramo, este triângulo. Antes, nós tínhamos um triângulo pequeno, um quadrado, um triângulo um pouco maior e 2 triângulos grandes. Ó, essas peças que a gente conseguiu. Vamos ver lá na tela mais uma vez? Então, lá na tela, olha, são essas as peças. Elas não estão coloridas, elas estão da cor da folha de vocês. Depois da aula, vocês podem pintar e deixar coloridas. Então, vamos construir o Tangram e, ó, dá para montar muitas figuras. Ali tem um barco, tem um pássaro. Então, olha o que a gente fez. Quem ainda não terminou bem pode ir terminando, porque, ó, nós pegamos uma folha retangular, transformamos ela num quadrado. Obtivemos o maior quadrado possível com a folha que a gente tinha, certo? Pode ser que se a folha de vocês é um pouco menor, as peças vão ficar só um pouco menores, não faz diferença, não tem problema nenhum. Depois, nós dividimos na diagonal, tivemos 2 triângulos. Dobramos o triângulo no meio e cortamos na dobra. Tivemos 2 triângulos bem grandões, né? Deixamos de lado e pegamos o outro triângulo grande que tínhamos separado. Depois, separamos um triângulo de novo, só que dessa vez numa outra posição. Depois, o que fizemos depois? Separamos o triângulo e ficamos com esse pedaço ali, que é um trapézio grande. Depois, separamos os 2 trapézios. Aí, transformamos um dos trapézios no quê? Num quadrado e um triângulo. E o último trapézio transformamos num paralelogramo e um triângulo. É isso? Conseguiram fazer as peças do Tangram? Então, com essas peças, nós podemos fazer muitas figuras. Existem muitas figuras que podemos formar. Nós já mostramos algumas para vocês. E nós vamos mostrar mais algumas, já vamos ver isso. Mas antes da gente mostrar, vamos ver os nomes, só para retomar. Triângulo, 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 paralelogramo, triângulo, triângulo e quadrado. Quantas peças tínhamos em forma de triângulo? Isso, 5 peças em forma de triângulo. As outras eram um quadrado e um paralelogramo. Agora, vamos colocar no nosso caderno. Antes disso, vamos ver se a gente consegue montar o quadrado de novo? Será que a gente consegue? Antes era um quadrado, então se eu quiser montar novamente, vou usar as peças e montar um quadrado de novo. Será que a gente consegue? Claro que a gente consegue, né? Se eu pegar as peças e reuni-las de novo, eu vou ter um quadrado, ó. Vou juntando elas de novo, desse jeito a gente cortou. Era um quadrado no começo, claro que se eu juntar elas de novo, vai dar um quadrado de novo. Certo? Depois brinquem bastante com as peças e tentem fazer o quadrado e outras figuras. Então, vamos anotar no nosso caderno as regras do jogo do Tangram. Ele tem umas regras. Então, para eu jogar
montar figuras, fazer outros, como o barco que tinha lá no início, nós precisamos usar todas as 7 peças e não pode colocar uma em cima da outra, assim, por exemplo. Tem que sempre ser encostadinho só. Então, anotem essas regras para que depois vocês joguem certinho, ok? Tempinho para vocês. Copiaram? Escreveram a data, o título, copiaram as regras? Então, olhem aqui. Fiz aqui alguns exemplos para vocês. O que vocês acham que é isso aqui? Ah, dá para ver que é uma tartaruga, né? E este? Isso, um pato. E este? Este é mais difícil. O que será isso? Temos que usar a imaginação. Vocês sabem que eu gosto de imaginar coisas, né? Então, eu estou vendo uma cobra. Mas pode ser que você esteja vendo uma outra figura. E aqui, o camelo. Ó, com as corcovas aqui, ó. E no final, um cachorrinho. Qual dos desenhos você mais gostou? Legal, né? Então, vocês notaram que aqui a gente usou as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Tem que usar todas as 7 peças. Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as 7 peças. E nenhuma está sobreposta. Ó, eu não fiz isso aqui, ó. Vou pegar 2 peças aqui. Ó, elas são assim. Eu não posso fazer isso. Tem que ser encostadinho, ó. Todas elas. Essas são as regras do jogo. A partir disso, você pode fazer muitas figuras. Você pode inventar as suas. Pode fazer essas aqui, como você quiser. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem uma delas. Peguem lá as pecinhas de vocês. Por que as minhas peças estão coloridas? Porque eu fiz 5 tangrams diferentes em 5 folhas de cores diferentes. Porque se todos eles fossem da mesma cor, seria um pouco difícil para vocês verem. Esse era o objetivo. Mas não precisa. Pode deixar ele colorido depois. Mas pode ser tudo de uma cor. Ok? Então façam uma das figuras. Vamos ver quais que vocês vão escolher. E aí, qual figura vocês escolheram? Fizeram a tartaruga? Ou fizeram o pato? A cobra? Não sei, mas depois vocês contem lá para a professora de vocês. Podem fazer o desenho no caderno depois. Então, agora, olhem aqui. Eu trouxe para vocês o gatinho. Este é o meu gatinho lá da minha casa. E nós fizemos um gatinho com as peças do tangram. Que tal fazermos juntos? Vamos lá? Então, nós vamos pegar primeiro o triângulo médio. O que é o triângulo médio? Ele é maior porque tem um menorzinho, ó. Viram? E tem um maior ainda, que é esse. Então, esse é o médio, que a gente chama de médio. Que são as patinhas do nosso gato. Então, coloquem lá o triângulo médio. Depois, a gente usa o triângulo grande para fazer o corpo dele. Do nosso gatinho. Uma parte do corpo. Tudo bem? O outro triângulo grandão para fazer a outra parte do corpo. Ó, o gato já tem as patinhas. Nós também usamos o paralelogramo para fazer o rabo do gato.
Depois, usamos o quadrado para fazer a cabeça. E o que faltou? Isso, as orelhas. Então, pegamos os 2 triângulos pequenininhos e fazemos as orelhas. Certo? Ó, o nosso gatinho. Ficou parecido com um gato de verdade? Aqui o gato tá com a cara meio braba, né? Ela não gosta muito de tirar foto. Olha ali, ela tá meio nervosa. Mas ficou parecido com um gato o nosso desenho, né? Então, vocês podem inventar outros animais ou objetos com as pecinhas do Tangram. Mas lembrem-se, todas as 7 peças. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Bom? E nenhuma delas está em cima das outras, só encostadinha assim. Olhem aqui, nós trouxemos para vocês também um barco. Ó, um barco feito com as peças do Tangram. Podem fazer também, existem outros tipos de barco. Trouxemos uma casinha. Olhem que legal, vocês estão vendo que tem um traço na volta? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem montar qualquer figura que vocês quiserem e contornar com uma régua ou só com o lápis e deixando só o contorno. Tira todas as pecinhas e daí depois mistura bem e tenta colocar de novo. Parece fácil, mas não é tão fácil assim não. E podem fazer isso com alguém outro também. Com um irmão, pai, mãe, tio, vó, com quem vocês moram. Qualquer pessoa. Aí você diz assim, agora usando essas pecinhas você vai montar essa figura. Daí a pessoa tem que fazer. O que vocês acham? Legal essa brincadeira, né? E daqui mais uma foto da casinha. Vamos ver novamente as peças, as figuras geométricas que nós temos nas peças do Tangram? Eu já falei para vocês, né? Nós temos várias, ó. Temos 5 triângulos. 2 triângulos grandões, um médio e 2 pequenininhos. Olhem lá, os 5 triângulos. 2 grandes, um triângulo médio e 2 pequenininhos. E também temos 2 quadriláteros, um quadrado e um paralelogramo. O que é um quadrilátero? O que é quadri? Quadri lembra o quê? Isso, 4. Então, o quadrado, por exemplo, ele é um quadrilátero. Por quê? Ele tem 4 lados. Quadrilátero. Látero, a gente lembra de lado. Então, o quadrado e o paralelogramo, eles têm 4 lados. Por isso que eles são quadriláteros. Tudo bem? Então, aqui tem também o desenho deles, a fotinho deles, do paralelogramo e do quadrado, que são quadriláteros, porque tem 4 lados. Os triângulos são que vem de 3 ângulos. Olhem lá, esse é um triângulo, ele possui 3 lados, que estão marcados em vermelho, e ele possui 3 vértices, que são as pontinhas. E 3 ângulos, que são aqui dentro dele, ó. Estão marcados aqui os ângulos. Mais pra frente esse ano ainda vamos aprender mais sobre ângulos. Vocês já viram um pouquinho ano passado, né? Este triângulo, ó, os vértices são essas pontinhas. Os lados e os ângulos são aqui dentro, é a abertura do lado. Então, temos este triângulo, temos o triângulo médio e o triângulo pequenininho. Mas também o paralelogramo também possui 4 lados, também possui lados, só que são 4. Ele possui 4 vértices, são as pontinhas. E ele possui também 4 ângulos. Olhem lá. E o quadrado? A mesma coisa, só que os ângulos são diferentes, os tamanhos dos lados também. Não tem o mesmo tamanho, mas também possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. E existem só essas figuras? Não, tem muito mais figuras. Vou mostrar mais algumas aqui. Por exemplo, o paralelogramo. Opa, isso aqui não é o paralelogramo, esse é o... Quem lembra? Eu falei antes. Quando a gente recortou lá no... Enquanto a gente estava recortando essa pecinha, lembram?
Isso, o trapézio. O trapézio, ele também pode ter outros formatos. A gente trouxe esse, mas tem outros. Ai, professora, são muitos nomes, eu não vou conseguir lembrar. Não tem problema, nós vamos repetir muitas vezes ainda. Não precisa saber todos os nomes. Sabendo alguns, o triângulo, o quadrado, o paralelogramo, sabendo esses do Tangram hoje, tá, está ótimo já. Aí já lembramos de muitos, né? Depois vamos decorando os outros. Temos também o losango e também temos o retângulo. Então, eu trouxe para vocês aqui um retângulo e um losango. Também são quadriláteros, olha, tem 4 lados, estão vendo? Quanto nome, né? Não se preocupem com os nomes, a gente vai aprendendo aos poucos. Vamos ver essa atividade, então? Mariana colou diferentes figuras geométricas numa página do seu caderno de matemática, como mostra esse desenho. Essas figuras têm em comum o quê? Então, vocês só precisam copiar esta frase, ó. Essas figuras têm em comum e uma dessas respostas aqui que vai completar essa frase. Ok? Só isso. Então, não precisam copiar o desenho e nem as outras frases. Ok? Tempinho para vocês. E aí? Essas figuras têm em comum o mesmo tamanho? São todos do mesmo tamanho? Não. O mesmo número de lados? Todos eles têm o mesmo número de lados? Isso foi o que vocês colocaram, né? Por quê? Todas elas têm 4 lados. Todas elas, se eu contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Todas elas têm 4 lados. Foi isso que vocês colocaram, né? Todas elas têm a forma de quadrado? Não. Como é que é o quadrado? Isso, o quadrado tem os 4 lados iguais. E não é esse o caso. Todas têm forma de retângulo? Também não, porque esse aqui não é um retângulo. O retângulo tem que ter os ângulos bem retinhos assim, que nem este e este. Ou este também, acho que tem os ângulos retinhos assim. Mas os outros não. Então, não são retângulos. Então, a única resposta possível, a letra B. Todas essas figuras têm o mesmo número de lados. Que tenho certeza que vocês colocaram lá. E se alguém não colocou, não tem problema. Arrume lá, estamos aprendendo juntos, né? Vamos para o próximo. Observando as figuras planas que aparecem nas 7 peças do Tangram, como podemos classificá-las? O que vocês acham? Se eu pegar agora só as minhas 7 pecinhas, vou colocar aqui do lado, vou pegar só as 7 peças aqui do Tangram que a gente fez. Como que eu poderia classificar essas peças? O que vocês acham? Classificar quer dizer separar em grupinhos. O que eu podia fazer? O que vocês acham? Ó, demos uma ideia aqui, ó. Eu poderia separá-los por figuras com nomes diferentes. Por exemplo, os triângulos formam um conjunto, o quadrado um e o paralelogramo outro, que nem está ali no desenho. Tiramos o quadrado daqui, formou um conjunto sozinho. Tiramos o paralelogramo daqui, formou um conjunto sozinho. Será que só desse jeito você pensou outro? Vamos ver o próximo. Temos mais uma ideia. Então, quanto ao nome da figura, ou podemos também pensar o conjunto das peças que se repetem. Então, por exemplo, temos aqui este aqui que tem 2 e este tem 2. Já o triângulo médio, o quadrado e o paralelogramo são sozinhos, né? Então, formariam outro conjunto. Olhem lá. As peças que se repetem e as peças que não se repetem. Pode? Também pode. Que mais? Será que tem outra forma? Vamos pensar. Olhem lá. O que será que a gente usou aqui?
com as peças que são iguais. Aqui nós temos essas duas peças são iguais. E essas aqui também são iguais, o mesmo tamanho, né? Ó, mesmo tamanho, mesma cor, tudo igual no nosso joguinho. No meu aqui tem colorido, mas no nosso aqui são iguaizinhas. Então, temos lá os dois triângulos pequenos, o paralelogramo, o triângulo médio fica sozinho também, né? E o quadrado também, porque só tem um de cada. Então, temos várias formas de a gente classificar. Mas agora eu peguei dois triângulos grandes. Ali, até de cores diferentes, ó. Por exemplo, ali eu peguei o azul e o verde, né? O que será que eles têm em comum? Eles estão cores diferentes? Vamos pensar aqui. Eles são congruentes. Ai, mais um nome. E agora? O que será que significa congruentes? Esse é congruente. Vamos ver o que é congruente? Por que essas duas figuras são congruentes? Quem se lembra? Ah, para isso, vamos fazer uma atividade com a nossa folha. Lembram que a gente era para pegar duas folhas? Então, quem só pegou uma folha não tem problema. Lembram daquele retângulo que sobrou? Podem usar esse. Mas eu vou fazer uma outra folha, porque eu preciso de uma folha maior para mostrar para vocês. Mas com este aqui dá certinho também, ok? Então, o que vocês vão fazer? Dobrem essa folha ao meio, bem no meio, certinho. Bem certinho no meio. Ó, assim. E cortem nessa dobra. Eu prefiro passar uma reta, um lápis aqui no meio, ó, para que fique mais fácil, tá? Para cortar, porque senão eu geralmente corto errado. Então, com o traço, eu consigo cortar bem certinho no traço. Então, eu corto no traço. Estão fazendo junto comigo? Quando vocês separaram, vocês vão ficar com duas pecinhas grandes assim, ou pode ser nesse aqui também, não tem problema. Depois, peguem um deles, deixa um do lado e pegue um deles. Faça a mesma coisa de novo. Dobra bem no meio, bem certinho tem que ser. E corta mais uma vez no meio. Faça o traço, corta no meio, ó. Tudo bem? Aí, eu vou cortar no meio de novo, bem no traço. Aí, eu vou ter dois retângulos aqui, ó. Ixi, o meu aqui ficou um pouquinho torto. Dois. O outro, este aqui, vocês cortam em qualquer lugar. Não dobrem, façam qualquer corte. Vou cortar assim, por exemplo. Ó, qualquer jeito. Tudo bem? Então, temos um assim, que cortou bem no meio, e um que cortou de qualquer jeito. Tirar as outras coisas daqui pra gente não se confundir. Então, temos estes dois não são iguais e estes dois iguais. Aí, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Olhem lá. Essa aqui nós fizemos bem no meio e cortamos bem no meio. Esse outro a gente fez o corte em qualquer lugar. Olha ali, bem, não precisa ser bem certinho no meio. Tudo bem? Qual dos dois pares de figuras são congruentes? Estes ou estes? Lembrando, já dei uma dica antes. Estes dois são congruentes. Será que estes são congruentes ou estes são congruentes? E aí? Ai, tá todo mundo respondendo já que são esses, eu sei. Por quê? Isso, porque eles também têm o mesmo formato que nem esses dois. Estes aqui têm o mesmo formato? Não. Então, eles são congruentes. Estes são congruentes e estes não são congruentes. Esses retângulos são congruentes porque os lados e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Olhem aqui. Se eu pegar este e colocar em cima, ó, eles ficam todos iguais, ó, parece que é só um. Todos os vértices aqui ficam juntinhos, os ângulos, os lados, tudo igual. Agora, se eu colocar este em cima deste aqui, o que vai acontecer? E dá pra ver que são duas figuras, ó. Olhem esses dois aqui. Se eu colocar um em cima do outro, o que vai acontecer? Isso, um vai sumir. Por quê?
Porque não importa quem eu colocar na frente, sempre vou ver um só. Porque eles são iguaizinhos, do mesmo tamanho. Os lados são todos iguais, os vértices, os ângulos, tudo igualzinho. Isso mesmo, então eles têm que ser igualzinho. Mas, vamos ver mais uma coisinha. Olhem aqui. Se eu agora, olhem lá, for marcado os lados iguais e os ângulos também iguais. Agora vamos fazer mais um experimento. Vamos pintar esses dois retângulos congruentes com duas cores diferentes. Então, eu vou pegar estes dois que eu montei aqui e vou pintar um de vermelho e outro de azul. Se você quiser pintar um de amarelo e outro de verde, pode. Então, façam isso. Tempinho para vocês. Então, como é que ficaram os retângulos de vocês? Eu pintei um de vermelho e outro de azul. Não importa que cores vocês escolheram, tá? O importante é que sejam duas cores diferentes. Então, olhem aqui. Temos aqui eles pintadinhos, um de vermelho e outro de azul. Continuam sendo congruentes? E agora, essa pergunta, como é que nós vamos responder? Eles ainda são congruentes? O que vocês acham? Se eu colocar um na frente do outro, tudo ainda tá certinho? Ó, dá sim. Se eu colocar esse, eu só vou ver o vermelho, ó. Porque os lados continuam com o mesmo tamanho e o ângulo também. Lembram que lá onde explicava, vamos voltar no anterior, ó, onde tá explicando o que é congruentes. Eles são congruentes porque os lados e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Não falou de cor. Portanto, mesmo eles sendo de cores diferentes, que nem os triângulos de antes, eles continuam sendo congruentes. Que cor não é uma das propriedades que eu tenho que olhar. O que eu tenho que olhar são os lados e os ângulos. Então, estes dois continuam sendo congruentes, sim. Então, eles têm os lados e os ângulos correspondentes iguais. O que é esse correspondentes? Quer dizer, ó, se eu coloco em cima, este ângulo aqui corresponde a este, ó. Ficam no mesmo lugar. Tudo bem? Vamos ver aqui. Ali, ó, os lados continuam do mesmo tamanho, os ângulos continuam do mesmo tamanho. Então, eles continuam sendo correspondentes, porque tem os ângulos e os lados da mesma medida. Então, olhem esses dois triângulos do Tangram, que vocês têm lá, os grandes. Aqui nós pegamos duas cores diferentes. Então, os dois triângulos grandes são congruentes porque os lados e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Viu? Respondemos aquela pergunta lá antes que dizia assim, por que eles eram congruentes? Por causa disso, ó, eles têm os lados e os ângulos de mesma medida. Tá? Esse igual a esse aqui também. Ó, se eu fizer assim, não é este ângulo aqui, ó, ele não é da mesma medida, mas ele também não é o ângulo correspondente. Qual é o correspondente com esse? É esse de cima aqui, ó. Tem que ser os mesmos, ó, da mesma medida. Viram? Bem tranquilo, né? Só a palavra congruentes que é um pouco complicada, porque a gente não está acostumada a falar. Aqui nós temos um desenho com 10 figuras geométricas. Vocês vão procurar, por exemplo, tem alguma figura congruente com A? Será? Esse aqui é congruente com esse? Não. Este é congruente com este aqui? Sim, porque, ó, eles têm dois aqui assim, os dois. E na altura também. Agora eu vou dar um tempinho bem pequeno para vocês, só para identificarem. Não precisam copiar. Só identificar qual que é. O A, eu já dei. O A com o D. Será que o B tem uma figura congruente com ele? Procurem lá. E o C? Tempinho.
Identificaram? Então, nós já tínhamos achado o A e o D, né? Lembram? O A é congruente com o D. Porque se eu colocar um em cima do outro, não vai dar para ver o que está atrás. Agora vamos ver o B. Acharam alguém com o B? Não, né? Vamos ver o C, então. O C tem. Isso, o C e o G são congruentes. Quem mais? Acho que o B não tem, né? Por que o B e o H não são? Isso, porque o B ele tem lado 3 quadradinhos e o H tem 4 aqui, ó. Todos são 3. Aqui são 4 e 2, então não. E o E e o F são também? Isso, eles são congruentes também. E agora não tem mais nenhum? Sim, professora, né? O I e o J. Por que o I e o J são? Um tá para lá, outro para lá? O que eu posso fazer com o J? Olhem lá. Vamos virá-lo? O que aconteceu? Viu? Eles têm ângulos correspondentes iguais da mesma e lados com a mesma medida. Isso significa que eles são congruentes, só que estavam desenhados em posições diferentes. Tudo bem? Vamos copiar o nosso resumo para a gente não esquecer o que são figuras geométricas congruentes? Então anotem lá. Vamos para a nossa tarefa? Então, vamos copiar essa tarefa. Lembrem-se que não há necessidade de vocês copiar esse desenho, tá? E o quadro vocês também podem desenhar depois. Só copiem as frases. Tempo para vocês. Então, é isso. Foi isso a nossa aula de hoje. Então, vocês colocaram lá no caderno de vocês, vão terminar a tarefa aqui e até a nossa próxima aula. E espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau para vocês.